Finalmente, após 3 aulas da nossa série de vídeos de filtros elétricos, a gente vai apresentar o primeiro circuito para você, o circuito do filtro passa-baixas de primeira ordem. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber qual é esse circuito e também como é que você pode analisá-lo completamente, tá? Eu sou o professor Jalbert, seja bem-vindo ao meu canal e a gente está aqui no nosso curso de amplificadores operacionais. Tá? Antes da gente mostrar o vídeo de hoje, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Tá? Peço também para você compartilhar esse vídeo com quem você gosta, para a gente estar impactando cada vez mais pessoas. E também, se você não sabe, a gente tem uma comunidade no Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos lá para a minha comunidade. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá legal? Então vamos lá para eu te mostrar nessa aula de hoje as características gerais do nosso filtro passa-baixas de primeira ordem. Então a gente chega ao nosso primeiro circuito, tá? A gente está aqui no nosso ambiente da prática e vai te mostrar o nosso primeiro circuito com filtro. E vai ser o nosso filtro passa-baixas de primeira ordem, tá legal? E o filtro passa-baixo de primeira ordem, ele tem esse circuitinho aqui, ó. Ele tem esse circuitinho aqui, tá? Você tem a sua tensãozinha de entrada, tem um resistor e tem um capacitor aqui e a tensão de saída está no seu capacitor. E, obviamente, para você determinar a sua função de transferência, você vai, conforme nós falamos na aula passada, você vai relacionar a tensão de saída, ou o sinal de saída, que nesse caso é V0, com o seu sinal de entrada, que nesse caso é VI, tá? E você já sabe, né, que esse circuitinho aqui, ele está formando aí para você um divisor de tensão. Tá? Então a gente vai utilizar os conceitos de divisor de tensão para determinar a relação entre V0 e VI de forma bem simples aí para você. Tá? Como é que fica? Quem é V0 sobre VI? Tá? Ou seja, sempre V0 de S, né? Sobre VI de S, tá? Para a gente determinar o nosso H de S. Tá? Então, quem é V0 de S sobre VI de S? Como é um divisor de tensão, vai ser a impedância desse cara dividido pela soma da impedância desse cara com esse cara. Tá? Isso é o que representa o nosso divisor de tensão. Tá? É isso que a gente aprendeu lá nos conceitos básicos de circuitos elétricos, né? E a gente já falou sobre isso também aqui no nosso canal, tá? A gente já utilizou muito esse conceito aqui no nosso canal, né? Então, quem é essa impedância aqui? Quem é essa impedância aqui desse capacitor? Vai ser 1 sobre SC, tá? Vai ser 1 sobre SC. Dividido por R, né? A impedância do resistor é R, mais 1 sobre SC aqui do seu capacitor, tá? Quando você multiplica por SC em cima e embaixo, multiplicando por SC em cima e embaixo, o que é que vai ficar? Multiplicando por SC aqui em cima, vai ficar 1. Multiplicando por SC aqui embaixo, vai ficar SRC, que está aqui, e 1 sobre SC multiplicado por SC dá 1. Né? E agora, se você dividir em cima e embaixo por RC, vai ficar aqui em cima, ó, 1 sobre RC, então 1 sobre RC aqui em cima. Tá? 1 dividido por RC dá 1 sobre RC, o que é que você tem aqui. E SRC dividido por RC dá S. Então, você tem uma expressão geral aqui, ó, uma expressãozinha geral aqui para o seu filtro passa-baixas de primeira ordem, né, empregando resistor e capacitor. Então, você tem essa expressãozinha aqui, tá? A gente falou que a gente vai estar trabalhando com o módulo e com a fase dos seus filtros, né? Aqui você tem o módulo de H de S, tá? Nesse caso, eu estou substituindo S por J ômega, tá? Ou seja, vai ficar V0 sobre VI em termos de J ômega. E quando você faz o módulo desse cara aqui, ó, se você substituir S por J ômega, nesse termozinho aqui, ó, se você substituir S por J ômega, você vai ficar com quanto? Você vai ficar com 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais ômega RC ao quadrado, tá? Que é o que você tem aqui. Então, você teria o módulo desse cara aqui, tá? O módulo desse filtrozinho aqui, tá legal? O módulo de H de S ou de H de J ômega, como você querer fazer. Mas eu estou mostrando aqui em termos de J ômega para a gente ficar com algo como função da frequência ômega aqui, tá? E a fase, como é que fica? Olha, a fase, né? A fase é a fase de cima, subtraído pela fase de baixo, tá? Vai ficar quanto? Quanto é a fase de cima aqui? É 0. Menos, por isso que tem esse menos aqui, tá? O arco tangente do imaginário sobre o real, tá? Que é o imaginário, é ômega RC, porque eu estou substituindo S por J ômega, né? Então vai ser ômega RC que você tem aqui, dividido por 1, que dá ômega RC. Então você tem que a fase de H de J ômega, a fase de H de S, vale menos o arco tangente de ômega RC, tá legal? E aí, qual é a equação geral do seu filtro, né? Nesse caso aí, do seu filtro passa-baixas, né? Você tem que H de S é igual a um certo A0 dividido por S mais ômega C. Se você parar para observar essa expressãozinha aqui, ó, observa essa expressão aqui. Olha essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui que a gente acabou de obter, ela tem
essa forma aqui. Ela tem essa forma aqui, tá? Quem é A0, professor? A0 é quem está no numerador aqui, ó. Então, A0 é 1 sobre RC, tá? É quem está no numerador. S é S, tá legal? Mais ômega C. Professor, quem é esse ômega C? É a sua frequência de corte, tá? E quem é esse ômega C? Olha só aqui, ó. Seu ômega C, então, é 1 sobre RC. Então, você tem aqui A0 dividido por S mais ômega C, tá? E o seu A0 é igual ao seu ômega C nesse caso aqui, tá legal? Então, 1 sobre RC vai ser a sua frequência de corte, tá legal? Então, você tem essa caracterização aqui. E como eu disse para você, né? A forma de H de S vai permitir que você classifique o seu filtro. Então, quando você tiver uma forma como essa aqui, você já vai poder dizer que o seu filtro ele é passa-baixas. Ou seja, se o seu filtro tem esse formato aqui, ó, que é A0 sobre S mais ômega C, então esse filtro aqui é um filtro passa-baixas. Tá legal? Esse filtro é um filtro passa-baixas. Beleza? Que é o que a gente está mostrando aqui, tá? Aí o que é que acontece? Eu preciso mostrar isso aqui num gráfico para você. Como é que eu mostro isso aqui no gráfico para você? Em termos de módulo e de fase. Tá? Então, quando eu pego ômega C e substituo na equação do módulo de H de J ômega, tá? No módulo de H de S, eu vou pegar ômega C e substituir no valor de ômega, tá? Por isso que é H de J ômega C. Onde é que está esse módulo? Está aqui, ó. Então, eu vou pegar esse ômega aqui e colocar ômega C. Mas quem é ômega C, professor? É 1 sobre RC. Quanto é que fica? Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 1 sobre RC aqui, né? Vezes RC. Ou seja, vai ficar RC dividido por RC. Então, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar 1 mais 1 ao quadrado, que dá 2, né? Porque 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 mais 1 dando 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, na frequência de ômega C, o módulo de H de J ômega vale 1 sobre raiz de 2. Ou seja, módulo de H de J ômega C vale 1 sobre raiz de 2. Que é o que a gente está apresentando aqui, tá? Em termos de dB, vale 20 log de 1 sobre raiz de 2, isso vai te dar menos 3 dB, que é um resultado importante que a gente já falou em outros cursos, como no curso de TBJ e de MOSFET. A gente já falou sobre isso lá quando a gente estava falando sobre a nossa frequência de corte, tá? Quando a gente estava falando sobre a frequência de corte dos nossos circuitos amplificadores, né? Então, na frequência de corte, o que é que a gente está dizendo aqui? Na frequência de corte, né, você tem uma queda de menos 3 dB aqui, né? Você tem 1 sobre raiz de 2 do seu ganho máximo, tá? E quanto é a fase desse cara na frequência de corte? Quanto é a fase desse cara na frequência de corte? Olha o que é que você tem, tá? As continhas que a gente fez, ó, tá tudo aqui, ó, substituindo ômega C por 1 sobre RC, tá? Só você verificar, tá? Dando 1 sobre raiz de 2. E aqui, ó, quanto é que vale a fase? A fase é substituir nessa expressãozinha aqui, o arco tangente menos o arco tangente de ômega RC, tá legal? Então tá aqui, ó, menos arco tangente de ômega C, porque agora é H de J, ômega C, então ômega C, que é 1 sobre RC, vezes RC. Isso aqui dá quanto? RC sobre RC dá 1, o arco tangente de 1 dá 45, multiplicado por menos 1 dá menos 45 graus na frequência de corte, tá legal? Como é que isso fica graficamente? Graficamente, olha só, o módulo fica alguma coisa parecido com isso aqui, tá? Perceba, lá na aula em que a gente falou da classificação dos filtros, né, eu mostrei o gráfico, né, do ponto de vista ideal para cada um dos filtros lá. Nesse caso, como a gente está falando do filtro passa-baixa, ele vai ter uma forma parecida com essa aqui. Lá do ponto de vista ideal, era um retângulozinho, né? Era um quadradozinho que ia até ômega C, mas ali é do ponto de vista ideal, tá? Na realidade, o seu gráfico vai ser algo parecido com isso aqui, tá? Vai ser algo parecido com isso aqui. E perceba, né? A gente tem, né, aqui, ó, esse filtro deixa passar as baixas frequências, ele deixa passar até a frequência ômega C. Quando for superior a essa frequência, ele tem um decaimento aqui até chegar em 0, tá legal? E essa frequência aqui, ó, é a frequência em que a amplitude, ou seja, o módulo de H, de S, ou H de J ômega, vale 1 sobre raiz de 2, tal como nós calculamos. Então, é nessa frequência que você tem os menos 3 dB. Então, daqui, desse pontozinho aqui, para esse você tem menos 3 dB aqui, tá legal? Valendo aqui 1 sobre raiz de 2, tá? Então, esse seria o seu módulo. E agora, em termos da fase.
Na fase, ó, tal como a gente falou, se eu pegar a mesma frequência aqui em ômega C, ó, pegar a mesma frequência ômega C, a gente mostrou que em ômega C a fase de H de S, ou H de J ômega, vale menos 45 graus. E de fato, né, vai de 0 até menos 90. Tá? Vai de 0 até menos 90. Por quê? Porque quando sua frequência for 0, vai ficar arco tangente de 0 dando 0 graus. Tá legal? E quando for chegar até infinito, vai ficar menos 90 graus aí. Tá legal? Como tem um menos na frente, vai ficar menos 90, né? Porque o arco tangente de infinito vale 90 graus. Não é isso? E aí você tem essa característica aqui para o seu filtro passa-baixo. Então, exatamente aqui em ômega C, ó, você tem menos 45 graus, tal como a gente fez nos nossos cálculos, tá? Ah, professor, tem como eu verificar que esse é um filtro passa-baixo apenas olhando para a expressão e fazendo uma análise de frequência? Tem também. Perceba, olha, nas baixas frequências, ou seja, quando o S aqui, ó, tende a 0, por exemplo, quanto é que vai ficar isso aí? Né? Quando o S tende a 0, o seu ganho aqui vai ficar quanto? Vai ficar igual a 1, né? Porque vai ficar 1 sobre 1, uma vez que S é 0, então essa parcelinha vai dar 0, então vai ficar 1 sobre 1 dando 1, tá legal? Então, nas baixas frequências, dá 1. Nas altas frequências, então, à medida que S vai aumentando, perceba que V0 sobre VI vai diminuindo, né? Esse valor aqui vai diminuindo. Quando S tende a infinito, esse resultado aqui vai tender a 0. Então, quando S tende a infinito, se isso aqui tende a 0, é porque nas altas frequências, esse valor vai diminuindo. Nas baixas frequências, esse valor vai aumentando. De fato, né, são inversamente proporcionais aqui. E perceba que esse cara, ele não tem zeros, ele só tem polos. Então, mais uma característica do seu filtro passa-baixas, tá? Isso você pode verificar através dessa expressão também. Perceba que quando eu diminuo o ômega, o módulo aqui ele cresce. Quando eu aumento o ômega, esse módulo diminui. Então, isso é uma característica de um filtro passa-baixas, porque ele deixa passar apenas as baixas frequências, enquanto ele impede de passar as altas frequências. Então, essas são as suas características principais do seu filtro passa-baixas. Então, olha só, na nossa quarta aula, a gente vai se aprofundando cada vez mais no nosso curso, tá? Então, a gente já começou a mostrar os circuitos. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, vale muito a pena você assistir para que você entenda profundamente o que é que a gente está falando aqui, tá? Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz aqui nos comentários se essa aula ajudou você, se esse conteúdo está te ajudando, se você está gostando dessas aulas, coloca nos comentários para a gente interagir e também se ficou alguma dúvida, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá legal? Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!